O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que tem convicção que o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados organizaram os atos no 8 de janeiro. Em entrevista ao jornal espanhol El País, Lula fez a afirmação que esperou uma tentativa de golpe desde a sua posse no dia 1º de janeiro deste ano. Carioca, a gente tem um videozinho, então vamos assistir um trecho da entrevista do presidente Lula ao jornal El País. Vamos lá. Eu não tenho dúvida que ele tentou dar um golpe. Possivelmente ele estivesse pensando em dar o golpe no dia 1º, no dia da minha posse. Mas como tinha muita gente, e foi uma posse muito bonita, ele esperou uma semana. Quando eu vi 3h30 na televisão, 4 horas, a tentativa de ocupar o palácio, ou seja, e eles ocuparam o palácio, houve negligência, sabe, de quem deveria tomar conta do palácio? Conseguiram entrar dentro do Palácio do Congresso e na Suprema Corte. Nós já prendemos mais de 1.600 pessoas, nós agora queremos buscar quem é que financiou. Quem é que foi? Quem é que pagou os ônibus? Nós temos o secretário de Segurança de Brasília, está preso até hoje, e nós temos consciência que aquilo era uma organização feita pelo Bolsonaro e pela equipe dele. Tem 34 processos até agora e vai ter muito mais. E eu acho que ele vai ter, inclusive, processo a nível internacional, porque ele está sendo acusado pela morte de mais de 300 mil pessoas. Porque das 700 mil pessoas que morreram do Covid, metade é da responsabilidade dele, que negou a vacina, não comprou na hora certa e estava oferecendo remédio que não servia para nada. Outro tema abordado na entrevista do Lula ao jornal El País foi sobre a questão da guerra na Ucrânia. Lula voltou a falar sobre a guerra então, e segundo o petista, os dois países envolvidos querem sair vitoriosos, mas não será possível resolver um acordo que contemple ambos os lados. E aí, Emerson Celestino? Eu tenho convicção que o Lula está com demência, né? Inclusive, esses dias ele falou uma besteira aí, foi altamente humilhado, né, pelo Marcos Mion, que é um entendedor de pessoas com síndrome, né, de Down e falta de inteligência intelectual. O presidente Lula está fazendo várias atrapalhadas, ele poderia usar a inteligência artificial para fazer os discursos dele, por exemplo, né, lá em Portugal, na Espanha, para não falar tanta besteira, principalmente para empresários, né? Por exemplo, na Espanha ele falou que os juros do Brasil é muito alto para vários empresários. Então, os empresários espanhóis que estavam propensos a vir para o Brasil, né, já vão desistir, porque como que vai investir num país com juros tão altos como propagado pelo presidente Lula? Então, assim, acho que eu tenho essa convicção que o Lula está no fim do mandato dele, não vai durar muito. O Eduardo Bolsonaro já falou isso, explanou isso. E eu tenho essa convicção que o Brasil vai ser salvo uma hora ou outra aí, ele vai sair por problema de saúde, vai cuidar da Janja, vai gastar os milhões, os bilhões, né, que foram desviados do erário público para curtir a vida. Deixa para outro aí, né, presidente Lula? Vamos deixar o Brasil no patamar que ele estava. Vai lá, Celestino. Eu acho que o Brasil merece mais do que o senhor está deixando o Brasil, está envergonhando. Agora sim nós somos pária. Gilmar, concorda com a fala do Celestino? Bom, é o direito que ele tem de falar dessa forma, né? Eu vejo diferente, é uma opinião minha, respeito a dele, mas a minha é totalmente diferente. Quando no primeiro mandato do presidente Lula, o agronegócio estava falido. Foi o presidente Lula, com as suas viagens, não só para os Estados Unidos, mas para outros países como a China, é que levantou o agro, tem que saber disso, e é verdade. Cooperativa falindo, você falou, eu escutei, por gentileza, se você falou mas depois. Você está dando uma fake. Não estou dando uma fake. De onde você tirou isso?
que o agronegócio estava falindo no Brasil. Da onde você tirou isso? Da onde que eu tirei isso? Lá atrás tinha cooperativa falindo. Da onde você tirou? Dá um Google, dá um Google. O agro que salvou o Brasil. Fake foi o que você acabou de falar. 42%. Só um minutinho. 42% do Não, você PIB. editou a minha fala. Você editou a minha fala. Você editou a minha fala. Eu estou dizendo que lá atrás... Quem foi buscar o fertilizante não durante a estou falando de guerra? agora. Você está tentando tumultuar. Eu respeitei a hora que você falou. 4 meses Então, ele salvou o agro. Deixa o Celestino falar. Celestino, só um momentinho. Vai lá, Se Gilmar. não for pra me falar, Gilmar, eu vou embora. um minutinho, vai A lá. doutora vai poder falar que Celestino, ela tem terra. Celestino, só um momento. Gilmar, a fala tá com você. 1 minuto. Então, o que eu penso é dessa forma, a respeito da forma que ele pensa, eu vejo o dólar fechou em queda, a Bolsa de Valores em alta, mais de 195 mil empregos gerados no mês de março, Minha Casa Minha Vida sendo lançado, várias obras que estavam paradas, a gente percebe, inclusive, as assessorias dos deputados, principalmente deputado federal, conversando com os municípios, liberando reforma em escolas estaduais e assim por diante. Se esse país está falido, não é verdade. E vale lembrar que no governo anterior, mesmo tirando, no caso ICMS, o preço do diesel ficou muito caro. E agora está diferente. Então, nada como um dia após o outro. Quando for janeiro, março do ano que vem, a gente vai ver que o que o Celestino fez durante esse ano todo foi falácia. Como foi o fake que ele colocou agora há pouco. Vai lá, Francês. É um presidente que fez já 6 viagens internacionais em menos de 4 anos de governo. A comitiva dele em Portugal tinha 22 limusines, 22 carros oficiais. É uma maravilha. O Brasil está gastando o que pode e o que não pode. Então nós temos aí esse presidente que está administrando um país como o nosso e que ele está dirigindo ali, mas ele só olha no retrovisor. Ele está preocupado com o Bolsonaro ainda, está falando mal do Bolsonaro ainda. Ele não tem mais nada para fazer, não tem mais nada para administrar. O Lula está ficando piradinho da Silva. Então, enquanto isso, a caravana passa, e hoje o presidente da Petrobras teve o salário aumentado em 43%. Passou de 115 mil por mês para 167 mil reais por mês. O João Paulo Prats, aquele que só poderia, segundo a lei, assumir a presidência da Petrobras depois de um determinado prazo, e eles conseguiram diminuir para 1 mês, inclusive só para acomodar os amigos nas estatais. Então é isso aí que a gente está vendo. Eu não vejo nada de produtivo no governo Lula, não está fazendo nada, mas fica falando mal do ex-presidente. O ex-presidente está falando mal dele? Está preocupado com ele? Ô, Divaldo, como o Francês falou, o Lula tá ficando piradinho da Silva? É da Silva o sobrenome dele mesmo. Mesma língua, a língua é o açoite da bunda, né? Com todo respeito da expressão. Vai lá, Divaldo. Celestino usou um termo aqui, demência. Acho que você não tem muita noção. Eu convivo com uma situação de demência. Então, Ele falou isso também, das tome muito pessoas com cuidado, espectro é. intelectual. ele pediu desculpa. Pediu depois da fala, né? Exatamente, fez uma besteira, Exato. referiu-se inclusive ao Marcos Mion. Marcos reagiu muito rapidamente. Marcos Mion é pai do Romeu, que é autista. Exato, que tem uma lei Ele tem que uma coisa muito foi promulgada interessante. durante o governo Bolsonaro. Reagir da mesma forma que você se referiu a uma expressão do Lula, muito equivocadamente, que o Lula usou. Não, cuidado com essas expressões. Demência é uma coisa muito grave e poucos aqui têm noção de como esse processo é delicado e complexo. Vamos lá. Eu acredito sim que houve um movimento golpista, né? Ficando mais na fala que o Lula fez. Havia um movimento nacional em todos os lugares desse Brasil, inclusive em Maringá, né, Gilmar? Sim. Pedindo intervenção militar o tempo inteiro. Então houve sim um movimento golpista que, por sorte, não se consolidou por razões que um dia a gente vai entender. Voltando um pouquinho no governo Lula, só entender, o Celestino, o governo Lula securitizou uma dívida do produtor rural em 100 bilhões de reais, isso em 2008. Foi muito importante para o agronegócio, acho que indispensável para a retomada dos negócios. Reduziu para 2% o financiamento, os juros para financiamento de maquinário. Foi importantíssimo também. Claro que isso não significa que salvou, mas naquele momento foi muito importante para o agronegócio, reconhecidamente importantíssimo para a nossa economia, né? Sem crítica nenhuma, é necessária uma interlocução moderna com o agronegócio e esse governo precisa ter essa retomada. Aliás, o Plano Safra será divulgado agora, viu, dona Monique? Os seus familiares que cultivam milhares e milhares de hectares lá no Mato Grosso
provavelmente deve dobrar o valor de 357 bilhões que foi do governo anterior. Deve ser anunciado agora em julho pelo Fábio. Vai lá, Edivaldo. Que não vai estar no AgriShow, porque o Bolsonaro também vai estar lá. Enfim, bem rapidinho, termine. 15 segundos só. Vai lá. Olha, uma nota à imprensa, a direção da AgriShow reafirma o convite feito ao ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, para participar da 28ª edição da feira, né? Para a direção da AgriShow, uma das maiores feiras do agronegócio, o ministro vem realizando um ótimo trabalho com muita competência para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro e sua participação na feira é muito importante para todo o setor. É uma nota à imprensa da AgriShow. Vai lá, doutora Monique, 1 minutinho. Eu quero saber Contado. onde é que está toda essa terra que esse pessoal está contando aqui, né, colocando nas minhas Vai lá, costas. doutora. Mas vamos lá. Eu vejo assim que o Lula está falando demais. E a gente precisa de medidas efetivas. É notório, todo mundo sabe a força do agro, a importância que o agro tem para o Brasil. E a gente precisa que isso avance, a gente precisa que o agro seja bem visto, assim como a gente precisa de respostas efetivas para muitas coisas que estão acontecendo aqui na nossa nação. Então, a gente vê, né, a gente teve aí na imprensa, viu na imprensa, repercussão internacional, o Lula com falas em relação ao que estava acontecendo no Brasil, ao dia 8 de janeiro, em relação à guerra e com muita repercussão negativa, né, na Europa, por onde ele passou. Então, a gente espera realmente que o governo pare de gastar, que o Lula fale menos e que tome medidas mais efetivas de governo.